Olá, meu amigo engenheiro eletricista. Nesse vídeo eu vou te mostrar a formação em perícias judiciais elétricas, que é a formação mais completa do mercado da engenharia elétrica para te levar a uma renda extra de R$ 15.000 ou mais todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica. Imagina você aumentando sua renda anual em mais de R$ 100.000 no primeiro ano e mais de R$ 200.000 no seu segundo ano de atuação. É um mercado que vai te permitir ter flexibilidade, atuar na sua área de conhecimento e ser muito bem valorizado também por este conhecimento de engenharia elétrica, somado aqui aos conhecimentos de prova pericial. Então, a formação em perícias judiciais elétricas, além de ser um caminho a uma renda anual aí de mais de R$ 200.000, através do seu conhecimento de engenharia elétrica, é também uma formação completa que vai te dar solidez, o conhecimento essencial e necessário para você iniciar e crescer nessa carreira como perito judicial, né? A formação em perícias judiciais elétricas é pensada baseado no meu caminho, no caminho que eu trilhei ao longo desses mais de 7 anos de atuação nessa área, com mais de 450 laudos já realizados exclusivamente na engenharia elétrica, não estou misturando outras áreas de conhecimento, como por exemplo, engenharia de segurança do trabalho. Quando eu falo sobre esses números, eu realmente fiz mais de 450 laudos periciais na área de engenharia elétrica, é por isso que eu tenho a experiência necessária para te ensinar a fazer este caminho também, a trilhar esse caminho e alcançar esses números que eu tenho recorrência aqui através da perícia judicial de engenharia elétrica. A formação em perícias judiciais elétricas também é pensada de ser um ambiente completo que engloba tudo que você vai precisar. Desde a ambiência, nós temos grupo de alunos, por exemplo, as mentorias, né, acesso também ao suporte com o professor, esse que está falando aqui com vocês, e o conhecimento necessário através das aulas que estão gravadas de forma bastante objetiva, são mais de 50 horas de carga horária aqui na formação, com conteúdo objetivo voltado ao desenvolvimento, na capacitação realmente aqui do engenheiro eletricista que vai aprender na perícia, na formação em perícias judiciais elétricas. Então, quando a gente se coloca à disposição de um tribunal de justiça para fazer perícias judiciais, nós vamos ter ali as demandas englobando toda a área de conhecimento de engenharia elétrica. Então, vocês vão dar uma observada aqui, eu vou começar a compartilhar com vocês todo este conhecimento que tem dentro da formação, porque você vai ser nomeado para diversos tipos de perícia na área de engenharia elétrica que tem recorrência. E eu vou te mostrar como a formação em perícias judiciais elétricas entra nessa especificidade com metodologias específicas para cada tipo de exame pericial. Vou compartilhar aqui a tela da nossa área da formação, a área do aluno, onde temos as aulas, então, da formação em perícias judiciais elétricas. Vou mostrar aqui de forma geral e depois eu entro nas disciplinas aqui da formação. Então dá para ver que tem bastante disciplinas dentro da formação, basicamente vários cursos dentro aqui da formação, inclusive com a mentoria da formação em perícias judiciais elétricas. Mas entrando no assunto então aqui da formação e nos conceitos delas, no que é ensinado e mostrando para você. Nas boas-vindas aqui da formação, você vai ter acesso as regras, informações, as diretrizes de como aproveitar o curso da melhor maneira. Você vai ter acesso ao grupo de alunos exclusivo da formação em perícias judiciais elétricas, que conta com mais de 500 engenheiros eletricistas. Você vai ter acesso aqui às informações de suporte. Então, dentro da plataforma, você vai ter o suporte para as aulas, alguma dúvida em relação àquela aula que você está assistindo. E também existe o suporte no e-mail, que é diretamente com o professor. Esse suporte no e-mail serve para dúvidas mais particulares, para algo dos processos judiciais que não podem ser trazidas a público, né, devido ali à confidencialidade do conteúdo dos processos. Então, tem o e-mail diretamente com o professor para que isso fique seguro. Também você tem ali um suporte especializado, dependendo da sua demanda também. Nas boas-vindas da formação, você vai ter regras e informações sobre como obter o certificado da formação em perícias judiciais elétricas e o certificado da nossa formação também
tem reconhecimento no MEC através de uma parceria com a Faculdade Brasília, né? Você vai ter acesso também a uma imersão de boas-vindas de 2 horas de conteúdo com um plano prático para você conquistar ali a quantidade de demandas que você deseja para completar a sua agenda com perícias judiciais de engenharia elétrica. Um plano prático de curto e médio prazo para você realmente conseguir a demanda que você deseja para encaixar aí de acordo com a sua rotina. Se você já tem um outro trabalho, você consegue encaixar a perícia judicial. E aqui eu vou te ensinar como você consegue o número de demandas necessários para te satisfazer, para que seu tempo ali seja muito bem aproveitado e seu conhecimento muito valorizado, com bastante eficiência dentro desse tempo. Depois nós vamos para as disciplinas gerais aqui da formação em perícias judiciais elétricas, como por exemplo a disciplina de fundamentos da perícia judicial. Aqui eu vou te ensinar a perícia judicial do zero, mastigadinho, realmente todo o conhecimento do zero que você precisa para começar, mesmo que você nunca tenha feito um relatório, um laudo, ou nunca tenha ouvido falar de perícia judicial, aqui está o conhecimento do zero. Vou te ensinar também sobre como funciona um processo judicial e a parte do processo judicial que o perito atua, que eu chamo de rito pericial. E aqui você vai entender os prazos, a sequência de ações ali que você vai fazer após a sua nomeação como perito judicial. Também nesse conteúdo você vai ter acesso aos princípios de prova pericial, né, que eu trago lá da criminalística, da minha experiência como perito criminal oficial, aqui para a área civil, para a área de perícias judiciais. Então aqui você vai aprender como você blinda a sua atuação, como você deixa a sua atuação segura. Se você segue os princípios de prova pericial, aplica isso na sua metodologia e na escrita do seu laudo pericial, você pode ficar tranquilo que o seu laudo estará à prova de contestações, sem furos, digamos assim, tá? A partir de então, a gente parte para a disciplina de elaboração de petições, que é a forma como o perito judicial se comunica, tudo de forma escrita dentro do processo judicial. Então, aqui na disciplina de elaboração de petições, por exemplo, eu vou te ensinar as principais petições, dentre elas a principal, que exige ali um foco especial à proposta de honorários, que é o perito quem realiza, nós propomos os honorários e o juiz vai dizer se aceita ou não estes honorários, né? Então, se é bem fundamentado, a tendência do juiz aceitar é muito grande. E aqui eu também tenho bastante modelos de petições, uma biblioteca de petições com documentos editáveis aqui para os alunos da formação em perícias judiciais elétricas. O pessoal até comenta aqui nos comentários, né, que gosta bastante, ajuda demais esse material, por exemplo. A formação em perícias judiciais elétricas, ela tem mais de 4 anos de existência, né? Já foram mais de 15 turmas aqui da formação em perícias judiciais elétricas entregues, todas com muitos resultados, e eu já regravei todo o conteúdo uma vez, devido aí à atualização da resolução 1000 da ANEEL, né? Uma resolução bastante utilizada aqui na área de perícias judiciais de engenharia elétrica. Então, o conteúdo está atualizado, pronto para você entrar, estudar, ter o ambiente necessário, fazer trocas ali com os outros alunos da formação, obter o suporte, as mentorias do professor e crescer, alavancar a sua carreira na engenharia elétrica através deste conhecimento, fazendo aí uma renda acima de R$ 15.000 todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica, mesmo que você já tenha outra atividade profissional, tá? Perícias de consumo de energia. A partir de agora, nós vamos então para a parte específica da formação em perícias judiciais elétricas, aqui voltada ao engenheiro eletricista. Então, qual é a ideia aqui? É você aprender todas as perícias de forma que vem as nomeações de forma recorrente, à medida que você se coloca à disposição ali do Tribunal de Justiça como engenheiro eletricista, como perito engenheiro eletricista, vão vir todas essas nomeações aqui. Perícias de consumo de energia elétrica são os casos que envolvem consumidor e distribuidora de energia elétrica por uma divergência em relação ao valor que veio na fatura de energia elétrica em uma ou mais faturas de energia. Então, aqui, por exemplo, você vai ter
os conhecimentos relacionados ao sistema de medição de energia elétrica, aos medidores de energia elétrica e com uma estrutura comum aqui a todas as metodologias, com exceção da perícia de incêndio, você vai ter a apostila, todo curso tem apostila, você vai entender o que é esse exame pericial, quais são os principais quesitos, os cenários, facilidades e dificuldades desse tipo de exame pericial, a legislação aplicada é a legislação utilizada pelo juiz para embasar a sua sentença. Então, à medida que o juiz tem, né, que embasar a sua sentença baseado nessa legislação, nós, como peritos, fornecemos os elementos técnicos de forma assertiva para o juiz ali, fazer realmente a justiça e nós colaborarmos da melhor forma, aumentando assim a chance do juiz gostar do nosso laudo e entregar mais nomeações de forma recorrente para o perito engenheiro eletricista. Não tem segredo. O grande segredo é, né, fazer bons trabalhos e assim conquistar a confiança dos magistrados. Então, aqui, por exemplo, na perícia de consumo de energia, eu vou te ensinar a teoria necessária para esse tipo de exame pericial, como, por exemplo, como funcionam os medidores de energia elétrica, eletromecânico ou eletrônicos, tá? Todas as metodologias específicas têm um passo a passo, a metodologia aplicada passo a passo para blindar, né, a sua atuação como perito judicial. E também eu vou falar sobre documentos e informações importantes para esse tipo de exame pericial. Então, eu comento por que determinado documento é importante para essa perícia de consumo de energia elétrica aqui nessa metodologia específica para as perícias de consumo de energia. Aí existem também diversos exemplos de laudos periciais aqui nas metodologias específicas. E assim nós seguimos, né? Existem as perícias de irregularidade em sistemas de medição, né? Quando ocorre um termo de ocorrência em inspeção, o medidor não está funcionando adequadamente, seja por uma alteração voluntária no mecanismo do medidor, o que muita gente chama de fraude, mas precisa ser investigado antes, né? Ou, às vezes, um dano, uma avaria no medidor, um alagamento ali provocou um problema nesse medidor, ele não está registrando o consumo de energia elétrica corretamente. A distribuidora avalia a situação e faz uma cobrança retroativa para aquele consumidor que não gosta e geralmente entra com processo judicial. Então, abrindo mais uma vez, só para vocês entenderem a estrutura aqui da formação. Tem também o material didático, a apostila segue, né, a mesma estrutura, o que muda ali são os conhecimentos e a metodologia aplicada a esse tipo de exame pericial. Então, aqui, por exemplo, a gente vai estudar os tipos de irregularidades e como funciona um exame pericial no laboratório. Então, abri uma aula aqui para vocês verem como é que é a formação em perícias judiciais elétricas por dentro e como funcionam as aulas, né? Então, ó, rapidamente aqui só para vocês entenderem. Tem todos os comentários, o suporte dentro da plataforma é por aqui, tem vários comentários, os alunos aqui estão comentando, por exemplo, tirando suas dúvidas, né? Então, além das aulas, ainda tem um conteúdo bastante enriquecedor, porque já são mais de 7.000 comentários na plataforma da formação. Seguindo, então, sobre perícias de regularidade em sistemas de medição foi comentado, temos as perícias de danos seguradora versus distribuidora, né? Há uma queima de um equipamento. O caso mais comum que eu pego é inversor de frequência de elevador, né, do motor do elevador. Nesse caso, o condomínio, através do seu síndico, solicita ali à seguradora uma indenização, né? Tinha o seguro, a seguradora indeniza este cliente e entra regressivamente com o processo judicial contra a distribuidora de energia elétrica, nesses casos, alegando que foi um problema, uma anomalia proveniente da rede de distribuição, um surto de tensão. Por exemplo, aqui, tá? E aí existe então esse litígio seguradora versus distribuidora de energia elétrica. E aqui tem toda a metodologia para realizar esse tipo de exame pericial. Da mesma forma, perícias de danos consumidor versus fabricante. Problemas de vício de fabricação ou má utilização do produto, tem toda a metodologia aqui dentro, né? Essas 4 perícias têm bastante demanda e nessas 3 primeiras, consumo de energia, irregularidade em sistemas de medição, dano seguradora versus distribuidora, a média de honorários fica de 4 a 6 mil reais. Na perícia de danos consumidor versus fabricante, nós temos algumas nuances. Como a maioria dos equipamentos eletroeletrônicos são celulares, televisores, o que nós mais temos aí no dia a dia, o valor da causa desses processos judiciais é um pouco menor e o valor dos honorários também ficam na faixa de 2 a 4
R$ 1.000. Porém, aqui nós temos um futuro muito bom, que são os veículos elétricos, e nós já temos também demandas vindo da geração distribuída, com painéis solares fotovoltaicos, aqui já aumentando também a tendência, né, desses honorários darem uma aumentada. Agora a gente vai para as disciplinas que têm um maior valor agregado, né, nessa de honorários mesmo. Tá? E são disciplinas também que aumentam um pouquinho a dificuldade do exame pericial, a complexidade do exame pericial. Não dá de falar que uma perícia de acidente ou uma perícia de incêndio será mais difícil. Cada caso é um caso, mas a tendência é que demore um pouquinho mais para fazer esse laudo pericial. Por exemplo, né, no caso aqui das quatro primeiras perícias que eu comentei, a gente consegue depois, né, de acesso ao conteúdo da formação, todos os modelos que tem aqui, todos os exemplos, a segurança que a gente adquire com o conhecimento, fazer esses laudos em um dia. Né? Nas perícias de acidentes, colisões em redes, que eu já vou comentar, e fotovoltaicas, a gente vai precisar de uns 2 dias para fazer esse laudo pericial. Na perícia de incêndio, em média, uns 3 dias também para realizar esse laudo pericial. Só que a partir de agora, as demandas têm um valor agregado muito maior de honorários. Tá? Perícia de acidentes com eletricidade gera comoção social, gera lucro cessante porque a pessoa não consegue mais trabalhar, ou a sua família que dependia daquela pessoa que infelizmente faleceu, também fica sem dinheiro, né? Sem como se sustentar. Então, são valores de causa geralmente bastante elevados, e na perícia de acidentes o valor da causa varia aí de 6, 7 mil reais até 15 mil reais. Perícia de colisões em redes de distribuição. Quando há um acidente de trânsito, um carro bate num poste, por exemplo, ou uma máquina agrícola encosta numa fiação de uma rede de distribuição, isso provoca danos na rede de distribuição. Um transformador incendeia, por exemplo, vários cabos se rompem, curto-circuito, poste queima, enfim, são variados os danos e gera um valor ali, uma monta de certa forma maior que 50 mil reais na maioria desses casos. Então, essas perícias aí vão ter uma faixa de honorários de 5 a 10 mil reais, e geralmente quem entra com o processo é a própria distribuidora contra quem ela acha ali que causou o problema, quem ela acha que é o responsável por ter causado o problema. Além disso, para vocês verem a quantidade de conteúdos, nós temos as perícias fotovoltaicas que desde 2022 aumentaram demais, e é uma tendência muito forte aqui nas perícias de engenharia elétrica. Nós temos essa vantagem de estar junto da energia elétrica e de todas as tendências de tecnologia que porventura venham a acontecer a partir de agora. E a gente já vê, consegue enxergar essa transformação, como por exemplo nas perícias fotovoltaicas, a motivação principal das demandas é o atraso ou a recusa na homologação desses sistemas quando o cliente tenta conectar na rede da distribuidora de energia elétrica. Aí muitas vezes a distribuidora nega essa conexão ou atrasa demais essa conexão por um problema de licenciamento, um projeto mal executado, algum dimensionamento que está errado, inversão de fluxo de potência, entrega ali um estudo. Então, o perito engenheiro eletricista vai avaliar a situação e vai ajudar o juiz nestes casos, né? Com atraso ou recusa, há um problema financeiro bastante iminente, né? A pessoa fez o investimento e não está tendo retorno do investimento, então está gerando um prejuízo financeiro à medida que o tempo passa. Quando envolve questão de bolso, processo judicial praticamente certo. Outro problema, em menor escala nas perícias fotovoltaicas, é o problema de compensação dos créditos gerados. A pessoa esperava bater um valor tal na fatura e não está acontecendo, por diversos motivos, né? Problema no medidor, problema de leitura, problema na instalação elétrica, né, fotovoltaica, ou ainda um procedimento errado da distribuidora, ou outros problemas de ordem da energia elétrica também que podem causar aí esse problema na compensação dos créditos gerados, gerando processos judiciais que o perito engenheiro eletricista vai ajudar o magistrado ali com o seu conhecimento somado aos conhecimentos de prova pericial, tudo mastigadinho, entendendo a legislação aplicada aqui na formação em perícias judiciais elétricas. Temos também a disciplina de perícias de incêndio. Essa eu vou abrir porque tem bastante conteúdo aqui, né? São 10 módulos só sobre a perícia de incêndio. Na perícia de incêndio, o engenheiro eletricista tem que entender um pouquinho de química, de engenharia de materiais, de construção, né, de materiais ali utilizados na construção civil e em veículos também. Então, são 10 módulos onde eu dou esta base para a perícia de incêndio. Claro, nós vamos focar aqui
nos incêndios de origem elétrica, mas antes de focar ali no equipamento elétrico ou na instalação elétrica, é preciso delimitar onde foi o foco inicial do incêndio, a região inicial do incêndio, naquela edificação ou naquele veículo, tá? Então aqui você vai estudar todos os vestígios que ficam, conteúdo bastante exclusivo também aqui da formação em perícias judiciais elétricas. Tem toda a preparação de como realizar o exame pericial de acordo com a NFPA 921, que é a norma americana, base de praticamente todos os cursos de perícia de incêndio existentes a nível mundial. Incêndios de origem elétrica, como eu falei, vamos estudar a termoeletricidade, curto-circuito, sobreaquecimento, esses vestígios todos, né, e como eles ficam ali nas instalações, procedimentos também adequados para obter esses vestígios. Incêndios com origem em ação deliberada, não gosto da palavra, mas vamos simplificar aqui, ó, incêndios criminosos, tá? O que geralmente, qual é o modus operandi de um criminoso ao incendiar determinada situação? Ele geralmente vai deixar ali algumas situações de forma específica, como, por exemplo, o uso de acelerantes para queimar o mais rápido possível, tá? Módulo 21 aqui, laudo pericial anti-chamas. Então, aqui tem um conteúdo só sobre o laudo de perícias de incêndio. Perícia na prática, vários casos comentados, aí casos relacionados também à energia elétrica, à engenharia elétrica. E perícia em incêndio veicular, já de olho nos veículos elétricos ali na frente, né? Perfeito. Seguindo o conteúdo da formação, chegou a hora de falar sobre o laudo pericial blindado, que é a disciplina aqui onde eu ensino você a realizar um laudo pericial completo, a prova de contestações dentro da área de engenharia elétrica. Então, eu vou te ensinar como blindar o laudo, como estruturar na sequência adequada, como redigir, o que colocar e o que não colocar neste laudo pericial de em engenharia elétrica. E aqui eu comento um laudo também do ponto de vista de prova pericial. Sai um pouco da engenharia elétrica e falo por que algumas palavras são importantes colocar, por que é importante não colocar algumas coisas ali que podem comprometer ou gerar uma divergência no próprio laudo, né, pericial. Então, aqui várias dicas realmente que eu trago ao longo desse tempo, dessa jornada de conhecimento dentro da perícia de engenharia elétrica, tá? Aqui no laudo pericial blindado você vai ter um desafio também, o desafio do laudo pericial blindado. Para você que nunca fez um relatório, um laudo pericial, está começando do zero, aqui você vai ter a oportunidade de escrever um laudo pericial e eu corrigir ele dentro da formação em perícias judiciais elétricas para você. Isso foi muito importante ao longo da minha carreira, né? Quando eu comecei como perito criminal oficial no Rio Grande do Sul, eu tive meus primeiros lá, eu fiz um curso de formação em perícias oficiais de 665 horas, com boa parte do conteúdo voltado ali às perícias elétricas e de incêndios. E quando eu fiz o estágio, então, desse curso de formação, eu tive meus laudos corrigidos pelos peritos mais experientes lá do departamento. E isso, peritos ali que, por exemplo, fizeram a perícia da Boate Kiss, dois engenheiros eletricistas. Então, sabendo que isso foi muito importante para mim, absorver conhecimento, absorver confiança, ficar confiante e buscar mais demandas de perícias judiciais aqui na área civil, que não precisa de concurso público, eu sei o quanto isso faz diferença na carreira aqui do aluno, engenheiro eletricista que está se tornando perito judicial, aluno aqui da formação. Então, eu trouxe desde a primeira turma aqui da formação em perícias judiciais elétricas o desafio do laudo pericial blindado, que o pessoal gosta bastante e realmente faz uma diferença na questão do conhecimento, de absorção do conhecimento de todo esse conteúdo que nós temos na formação e na confiança. A pessoa, o aluno da formação, ele vai buscar mais ainda demandas porque ele está mais confiante. Isso gera, né, resultados para os alunos da formação em perícias judiciais elétricas. Então, se você quer aprender da forma certa, passa pelo desafio do laudo pericial blindado, que vai te ajudar demais a tirar alguns vícios importantes de linguagem, né, que é normal acontecer quando a gente está iniciando em um novo trabalho, tá? Evitar gafes, evitar erros ali no laudo pericial e verificar se a metodologia foi empregada corretamente, né, para te dar essa segurança. Existe também a atuação como perito assistente técnico aqui na área de perícias judiciais, né? Diferente do perito judicial que se cadastra no Tribunal de Justiça e é nomeado ali através desse cadastro no Tribunal de Justiça, o assistente técnico atua
como um fiscalizador, né, dessa prova pericial produzida pelo perito do juízo. E ele é contratado diretamente por uma das partes que participam do processo judicial. Então, o assistente técnico, ele é contratado diretamente, geralmente por intermédio de um advogado, e aqui eu vou te ensinar como conseguir essas demandas. Tem uma masterclass de prospecção e negociação só para o assistente técnico, e daí é diferente, né, da forma de atuação do perito judicial. Vou falar sobre toda a forma de atuação do perito assistente técnico, como, por exemplo, né, as atividades principais aqui, que é a elaboração de quesitos estratégicos, acompanhamento da diligência pericial e como fazer um parecer técnico. Às vezes precisa contestar, às vezes precisa complementar o laudo do perito do juízo, e que você vai ter todo este ensinamento também, né? Aqui, módulo só sobre contestações, onde eu comento diversas situações ali vulneráveis em laudos periciais também, de peritos que não têm conhecimento da metodologia aqui da formação em perícias judiciais elétricas. E tem vários materiais, como exemplos de pareceres técnicos, convergentes e de contestação, quesitos estratégicos, mais de 75 quesitos estratégicos aqui já prontos, que você pode ali adaptar ao caso específico, planilha de precificação de serviços, tem até exemplo de contrato e uma masterclass de prospecção e negociação aí, visando os advogados do direito do consumidor e direito de energia, que são os que vão trazer esse tipo de demanda para o engenheiro eletricista. Tá? Além disso, temos as masterclasses. A principal delas é a Fui Nomeado e Agora. Quando você obter sua primeira nomeação, você já tem um passo a passo do que fazer aqui. Tem outras masterclasses, como por exemplo, como atuar em campo, lá, o que fazer desde o início, como se apresentar, qual é a postura também, como agir de forma profissional. Temos outras masterclasses importantes, como responder se vier uma impugnação do seu laudo pericial, também como a gente faz essa resposta. Tem mais meia hora de conteúdo só sobre isso, né? E várias outras masterclasses também. E claro, não poderia deixar de falar das mentorias ao vivo. Nós temos aqui as mentorias mensais na formação em perícias judiciais elétricas. Vou abrir aqui para vocês. Eu coloco as gravações posteriormente aqui na plataforma, né? Quando não dá nenhum problema no vídeo, eu coloco aqui as mentorias na plataforma. Então, aqui no cantinho vocês conseguem ver que o pessoal gosta bastante da formação, tá? Estão sempre lotadas. A formação em perícias judiciais elétricas, elas acontecem por volta da metade de cada mês. Uma semana antes eu envio um formulário ali no grupo de alunos exclusivo e no e-mail do aluno também. O pessoal faz as perguntas no formulário, eu começo a mentoria respondendo essas perguntas do formulário e depois eu abro para quem está ao vivo ali também perguntar, né? E para vocês verem, a formação em perícias judiciais elétricas, essa mentoria, ela tem uma aderência muito forte desde quando começou, então tem aqui os conteúdos também disponíveis gravados para o pessoal estudar. Eu não considero nas 50 horas de carga horária essas 25 horas que tem aqui de mentoria gravada, né? Isso é a parte, é um bônus, digamos assim, um benefício a mais. Você pode aí estar aproveitando uma viagem, né? Ou estar no ônibus, estar se deslocando para outro lugar, pode colocar ali como se fosse um podcast e aprendendo com os casos dos outros alunos. Aqui na mentoria pega muita parte prática da atuação como perito judicial, casos dos alunos daí que eu vou respondendo e ajudando ali as perguntas que chegam na mentoria. Né? O pessoal também comenta aqui, né, 10 comentários, por exemplo, nessa mentoria de agosto. O pessoal gosta de ver, inclusive, gravada posteriormente aí as mentorias, né? Então, mais um recurso importante aqui da formação. Temos também os conteúdos extras, que são o restante das masterclasses e as indicações de referências bibliográficas, referências de legislações, outras coisas importantes que precisam ser citadas, terão aqui nos conteúdos extras, então. E essa é a formação em perícias judiciais elétricas, né? Só por uma mentoria ao vivo eu poderia cobrar R$ 6.000, aí, um ano de mentoria ao vivo, né? Masterclass fui nomeado, capacitação e assistências técnicas judiciais, mais um mercado, mais uma fonte de renda aí, que um parecer técnico está por volta de R$ 4.000, pessoal. Então, mais uma fonte de renda importante. Como fazer um laudo pericial blindado, trazendo ali a metodologia de prova pericial, perícia de incêndio, exclusividade aqui da elétrica forense para o engenheiro eletricista, perícia fotovoltaica com este nível de profundidade também é uma exclusividade aqui da escola
Perícia de colisões em redes, também outra exclusividade aqui da Escola Elétrica Forense aqui na formação em perícias judiciais elétricas, né? Fora que quando você se coloca à disposição do Tribunal de Justiça, você vai ser nomeado para todas elas. Então, você não vai precisar sair daqui se você deseja ser um perito judicial, engenheiro eletricista de excelência e conquistar aí uma renda acima de R$ 15.000 todos os meses só com a perícia judicial de engenharia elétrica. Então, no primeiro ano, você vai ter ali a capacidade, entrando na formação, de obter uma renda acima de R$ 100.000 e no segundo ano, escalando aí para R$ 200.000 e nos demais anos também. Imagina você ter uma renda anual acima de R$ 200.000 só com a perícia judicial, mesmo que você tenha um outro trabalho, né? Então, eu consegui colocar minha filha na melhor escola da cidade, consegui realizar sonhos, viagens, tem um carro novo, bonito, uma casa própria com piscina em Florianópolis, uma cidade maravilhosa, e eu desejo o mesmo para você, e aqui na frente está o caminho. Então, se eu fosse cobrar aí R$ 15.000 por essa formação e mentoria, você teria esse retorno já no seu primeiro ano de atuação, ali com 3, 4 laudos, inclusive, tá? Então aproveita a oportunidade de fazer parte da formação em perícias judiciais elétricas, coloque seus dados na lista de espera da formação aqui na descrição e entre em contato com os nossos consultores. Quando abrirmos uma nova vaga, você vai ser avisado. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e visto o potencial que a formação em perícias judiciais elétricas tem na sua carreira profissional. E se você não está atuando nessa área, não está obtendo esses conhecimentos, você já está perdendo dinheiro. Então aproveita todo esse conhecimento, a formação mais completa do mercado da engenharia elétrica para te levar a uma renda extra de R$ 15.000 ou mais todos os meses através da perícia judicial de engenharia elétrica e mude de vida, mude o seu futuro profissional na engenharia elétrica, mude para um mercado que tem flexibilidade de atuação, que não precisa investir em equipamentos, que não precisa de empresa para começar. Então, é um mercado muito bom se você quer ter uma nova fonte de renda, uma excelente porta de entrada, você vai precisar apenas se desenvolver como perito engenheiro eletricista com esses conhecimentos que são essenciais para você conquistar esse resultado. Muito obrigado pela sua atenção, coloque os dados na lista de espera e continue acompanhando aqui o conteúdo do canal.